Diga comigo, morrer na lei ou viver na graça. Em João 16:13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Nós vamos falar hoje, e na verdade vamos dar introdução a um tema muito importante. E nós vamos falar sobre a lei e sobre a graça. Hoje é só uma introdução. Este é um tema muito importante. E eu acredito que nós precisamos aí de pelo menos 2, 3 meses, 6 meses, para tratar deste tema da forma que ele deve ser tratado. Não só pela quantidade de assunto e de material que tem sobre a lei e a graça, mas principalmente pela importância que ela tem na vida dos apóstolos, da igreja de apóstolos, da igreja dos Atos dos Apóstolos, para a sua vida e para os dias de hoje. Porque quando você entende sobre a lei e sobre a graça, você vai conseguir entender melhor como você deve viver no seu dia a dia. E isso é muito importante. E para começar, eu quero trazer uma ilustração muito simples, mas muito importante. Gostaria que você imaginasse um jovem que acabou de sair da faculdade, com aproximadamente 23, quase 25 anos. E ele sai da faculdade, e ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, ele tem formação, e é dado a ele um desafio. Ele tem que sair do seu país, do local em que ele mora, do seu país, e ele precisa se dirigir, ele precisa ir até um outro país muito longe, muito distante. E ele nunca saiu do seu país. Ele nunca fez uma viagem tão longa, tão importante. E antes dele sair, ele precisa tomar uma decisão. É dado a ele a oportunidade de escolher. E ele vai ter que escolher entre duas coisas. Entre um mapa e entre um guia pessoal. E ele vai ter que escolher. E você precisa entender que o mapa que ele tem é perfeito. O mapa que ele pode escolher é perfeito, é bom, tem todos os detalhes e pode levá-lo ao seu destino. E ele, como um jovem inteligente, sábio, que sabe ler, que sabe discernir e que entende sobre mapas, ele pode escolher o mapa. E do outro lado, ele pode escolher entre um guia que vai guiá-lo, que vai levá-lo até o seu destino. Mas este jovem, que está no começo da sua vida, cheio de força, cheio de conhecimento, cheio de fé, de esperança, cheio de boa vontade, ele pensa consigo mesmo e diz: eu acabei de concluir a faculdade, eu sei ler muito bem, eu sei interpretar muito bem, eu sou um especialista em mapas. Eu escolho o mapa. E ele pega aquele mapa e começa a sua viagem, a sua jornada, rumo àquele outro país. E ele começa a caminhar. E passa dias caminhando. E quando ele percebe, ele está no meio de uma mata fechada e totalmente perdido. Mas ele escuta uma voz, e essa voz diz: eu posso te ajudar. E aquele jovem, perdido no meio da mata, ouvindo aquela voz,
ele aceita aquela ajuda e começa a ser guiado por aquela pessoa que o tira daquela situação, que o tira do meio daquela mata fechada e o coloca novamente no caminho certo. E quando ele começa a caminhar no caminho certo, ele começa novamente a pensar consigo, e a pessoa está do lado, ele começa a pensar consigo mesmo. Ele pensa, eu sou um jovem muito forte, muito inteligente. Eu tenho um mapa, e o mapa é perfeito, o mapa é bom, o mapa vai me levar naquele lugar. Foi apenas um erro, um descuido. E por isso que eu me perdi. Mas agora eu estou novamente no caminho certo. E eu sei como chegar lá. E ele diz para aquela pessoa que está do seu lado, olha, eu não preciso mais de você. Eu tenho um mapa. O mapa é bom, o mapa é perfeito, o mapa vai me levar ao meu destino. Foi apenas um erro, um descuido. Muito obrigado por ter me ajudado. E aquele jovem, ele agora continua sozinho a sua viagem. Ele continua a caminhar. E durante dias e semanas está caminhando. Mas de repente, ele observa que ele está em um pântano. Tomado até a cintura de lama do pântano. Ele está enroscado, ele está perdido. Ele está atolado no lamaçal daquele pântano. E ele pensa consigo mesmo: será que eu peço ajuda novamente? E agora, não foi um simples erro. Ele está constrangido de chamar de novo ajuda, de pedir ajuda. Ele tem vergonha de pedir ajuda. Mas se ele pedir ajuda, se ele abrir o seu coração e vencer a vaidade, o orgulho, a força, ele vai ouvir aquela voz de novo dizendo: eu posso te ajudar. E a grande questão é que eu tenho visto que a maioria dos cristãos, para não dizer a totalidade, mas 99,9% dos cristãos, exagerando um pouco, vivem desse jeito. São pessoas inteligentes, fortes, que conhecem a verdade, que estão em uma longa viagem, rumo a algo novo, a uma terra prometida, a uma bênção, a uma promessa, aos braços do Pai. Mas vira e mexe, se perdem e se atolam no lamaçal do pântano do pecado. Se você tivesse que escolher entre o mapa e um guia pessoal, qual você escolheria? Qual você tem escolhido para seguir a sua viagem? A maioria escolhe o mapa. A maioria escolhe, entre aspas, a Bíblia, a palavra. A maioria escolhe a lei. Diga, o mapa é a lei. É bom e é perfeita. E poucos escolhem o guia pessoal. Diga, o guia pessoal é o Espírito Santo. E sabe qual é a diferença? É que o mapa é bom e é perfeito. Só que quem escreveu este mapa, quem escreveu esta lei, foi este guia pessoal, foi o Espírito Santo. E a grande questão é que as pessoas, elas não escolhem entre a lei e entre o Espírito Santo, entre a graça. Elas ficam com um pé na lei e com o outro pé na graça. E ficar com um pé na lei e o outro pé na graça é como ficar com um pé no mundo e o outro na igreja. Não vai dar certo. Você precisa escolher. Você precisa escolher ou o mapa ou
o guia. Da mesma forma que você precisa, e você escolheu entre o mundo e Deus, você precisa escolher entre a lei e a graça. Mas eu acho que é muito cedo para você escolher. Mas eu acho que já clareou a mente. Eu acho que você já se identificou com essa pessoa. Que uma hora quer viver na lei e a outra hora quer viver na graça. E nós vamos falar um pouco sobre isso. O Espírito Santo conhece o caminho, porque Ele é o único que traçou o mapa. Em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A lei, ela é perfeita e é boa, mas só os que são guiados pelo Espírito Santo é que são filhos de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença. Lei versus graça. A distinção entre os dois é extremamente importante. E é o mais abrangente assunto no Novo Testamento. A Bíblia explica muito claramente que eles são excludentes. Entendimento devido da lei. Quanto da graça é vital para aprender como ser guiado pelo Espírito. A lei é um conjunto de regras que você tem que cumprir. Diga, a lei é um conjunto de regras que eu preciso cumprir. A graça é algo que não podemos obter pelo esforço. É um presente, é uma dádiva que nós não merecemos. Não podemos comprá-la. E não há nada que podemos fazer para sermos merecedores dela. Por isso, nós estamos vendo que existe a lei e existe a graça. Se você escolher a lei, você não pode viver na graça. Se você escolher a graça, você não pode viver na lei. Uma exclui a outra. Uma exclui a outra. Só que você precisa entender as duas para ser guiado pelo Espírito. A lei é simples. A lei é simples. Você pega um conjunto de regras e você tem que obedecer. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não terás imagem de outros deuses. Não matarás. Não roubarás. É um conjunto de regras que você tem que obedecer. Agora, a graça é algo que não merecemos. E a graça é ser guiado pelo Espírito Santo. E só os filhos de Deus vivem na graça e são guiados pelo Espírito Santo. Observe os 10 mandamentos. Todos eles não terás imagens, não matarás, não roubarás. E apenas o último mandamento, que é o mais importante que quero destacar agora. Porque os outros 9, qualquer um de nós podemos julgar. A pessoa matou a outra pessoa, é fácil saber, não é isso? Pastor, pegou uma faca. Pastor, estrangulou. Pastor, a pessoa afogou o outro, atropelou, deu um tiro. Não matarás, é fácil de julgar. Mas o último diz, não cobiçarás. Está dizendo aqui dentro, ó. Só Deus pode julgar. Então, fazendo uma estatística, de 10 mandamentos, 9 poderia ser julgado por qualquer pessoa. Mas há um mandamento, entre os 10, que só Deus pode julgar. Se você cobiça a mulher do seu próximo, se você cobiça a casa, o carro do seu próximo, pode ser que ninguém saiba, está lá no coração. E Deus julga isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. Efésios 2:8. Portanto, se você quer alcançar a justiça, maturidade e salvação, tem que decidir se irá fazê-lo pela lei ou pela graça. Existe a lei e existe a graça. Você já sabe o que são os dois, você já sabe como funcionam, e você precisa escolher entre eles. Mas não é porque você tem que escolher entre eles que você não deva conhecer os dois. E eu queria que você primeiro pensasse em conseguir ser justificado, ser abençoado, crescer e ser salvo pela lei. Tentando pela lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-la. Gálatas 3:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Tiago 2:10. Então vamos tentar pela lei, porque tem muitas pessoas tentando serem justificadas, serem perdoadas. Tem muita gente tentando pela lei crescer e amadurecer e ser salvo pela lei. Mas nós lemos o texto aqui que diz que quem tenta pela lei diga, maldito. E a grande questão, que a pessoa que está tentando ser justificado, crescer e ser abençoado e ser salvo pela lei, é que por mais que ele faça, e mais que ele faça, e por mais que ele estude, por mais que ele coloque empenho, força em ser uma boa pessoa, quem está na lei, nas obras da lei, é maldito. E vamos supor, dentre os 10 mandamentos, a pessoa diga: pastor, olha, dos 10 mandamentos realmente é só o último que eu não consigo, os outros eu estou ok. Eu estou muito bem nos 9 mandamentos. É só o último que é difícil, pastor. Não cobiçar é muito difícil. Não importa se você tropeçou em uma lei ou 2. É culpado. E é maldito. E não vai ser justificado. Não vai crescer e não vai ser salvo. Quando você decide seguir a Cristo pela lei, a palavra diz que você está debaixo de maldição. Mas a palavra não é boa, a palavra não é perfeita, a palavra não é boa. Porque se eu tento pela lei, que é boa e que é perfeita, eu sou maldito. Porque se você tropeçar em uma lei, você é culpado de toda a lei. Se eu cometer uma mentira, eu sou tão culpado e maldito como alguém que matou outra pessoa. A lei nunca foi dada por Deus para tornar alguém justo, maduro e salvo, mas sim para mostrar que necessitamos da graça para sermos salvos. Qual é o propósito da lei? Como nós vimos, a lei é boa, a lei é perfeita. Ela foi dada por Deus a Moisés. Quem deu a lei? Diga Deus. E o que Deus dá ao homem é bom e é perfeito. Mas se você tentar alcançar as bênçãos de Deus, e ser justificado e ser salvo pela lei, você não vai conseguir. Porque quem faz as obras da lei é maldito. E se você cometer um erro, você é culpado de toda a lei. E continuará sendo culpado, pecador, maldito e lançado ao inferno. Então a lei foi dada por Deus, não foi para fazer com que o homem fosse bom. Não foi dada com o propósito de fazer com que o homem crescesse, amadurecesse e muito menos fosse salvo. A lei foi dada por Deus para mostrar o quanto nós somos falhos,
o quanto nós somos pecadores. O quanto precisamos de Deus. O quanto precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Diga, eu preciso de Deus. Ao homem é impossível ser salvo. Ao homem é impossível se salvar. Não há nenhuma ferramenta, não há nenhum mecanismo que possa salvar o homem. A salvação vem de Deus. E a salvação é a misericórdia e a graça de Deus. Então nós estamos vendo a lei e a graça. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei veio nos mostrar e nos fazer conhecer o que é pecado. E o quanto somos pecadores. Romanos 3:20. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em vossos membros para darem frutos para a morte. Romanos 7:5. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Você já percebeu que quanto mais você lute, quanto mais você lutar com as suas forças e com a lei, eu não posso matar, eu não posso matar. Eu não posso roubar, eu não posso roubar. Quanto mais você conhece a lei, e quanto mais pela lei você luta contra o pecado, mais pecador você se torna. Eu fico olhando algumas igrejas, e muitas igrejas, elas acabam pegando alguém para Cristo. As ovelhas negras, sei lá qual é o nome, mas elas têm igreja que pega o bode expiatório. E vou dar um exemplo, tem igrejas que ficam no pé dos jovens. Tem que viver em santidade, não pode ter relacionamento, não pode ter relação sexual antes do casamento, não pode beijar na boca, não pode. Eu não estou falando que pode. Eu estou falando que quanto mais uma igreja faz isso pela lei, não pode, nós vemos que no final são as igrejas que mais têm prostituição em meio aos jovens. Quanto mais você ficar, não pode roubar, mais as pessoas vão roubar. Porque a obra da carne, a obra da lei, ela revela o pecado. E mostra o quanto somos pecadores. A lei, ela gera uma força dentro de nós, que não conseguimos controlar. Por isso que tem muitos pais que, quanto mais fala para o filho, não, mais o filho faz. Porque é a lei. Você está escolhendo viver pela lei. Você está escolhendo educar os seus filhos pela lei. E o resultado da lei é o pecado. O propósito da lei. A lei tinha como propósito de pré-revelar e profetizar o Salvador que seria capaz de nos salvar. De maneira que a lei nos serviu de aió, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. Então não é a lei que nos leva a Deus e sermos salvos. O que nos leva a Deus é, diga, a fé. É pela fé em Cristo que somos salvos. Pela lei, nós chegamos no pecado e na destruição. Mas nós estamos vendo que tanto a lei quanto a graça foi dada por Deus. E tanto a lei quanto a graça são boas, são perfeitas e são importantes. O problema é você querer viver pela lei. A lei foi dada por Deus para mostrar ao povo o que era certo e o que era errado. E mostrar o quanto somos pecadores. E precisamos de Cristo, precisamos de Deus. E que vamos alcançar a Cristo e a Deus, não é pela lei, mas pela fé. Nós lemos o texto aqui, diz:
de maneira que a lei nos serviu de aió, para nos conduzir a Cristo. Como é que eu chego a Cristo? É pela fé. Mas antes eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E a lei faz isso. A lei serve para mostrar que eu sou pecador e que para eu ser perdoado, para eu ser justificado, para eu crescer, avançar, conquistar e eu ser salvo, eu preciso pela fé chegar a Cristo. A lei mostra o quanto eu sou pecador. A lei mostra que eu não vou conseguir ser santo. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu preciso escolher quais são as leis. Você não pode, se você decide pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Eu só conheço uma pessoa que cumpriu toda a lei. Você sabe quem é? Jesus. O único homem que cumpriu toda a lei foi Jesus. Então, se eu decido escolher, eu escolho a lei. Eu não posso, 3 dos 10 mandamentos eu vou deixar para lá, é coisa do Antigo Testamento. Não. Se você decide escolher a lei, você não pode escolher parte da lei. Você tem que viver toda a lei e cumprir toda a lei. Mas como nós vimos, a própria palavra de Deus diz que aqueles que escolhem a lei estão debaixo da maldição. E aqueles que escolhem a lei vão ter obras da carne, que é o pecado, que é a maldição. E que a lei serve para nos mostrar o quanto somos pecadores e que pela fé chegamos a Cristo e que devemos viver pela graça. Quantos estão entendendo? Estou falando bem devagar, de forma bem didática, porque eu acredito que a maioria nunca ouviu mais do que 1 ou 2 mensagens sobre a lei e sobre a graça. Eu acredito que poucos leram algum livro sobre isso. E como eu estou falando, é algo muito importante. E nas quintas-feiras, nós vamos trabalhar bastante isso, de forma mais prática. Porque isso é muito importante. E aqui diz que a lei, de maneira que a lei nos serviu de aió, diga aió. Dependendo da tradução da sua Bíblia, está escrito aió, tutor ou pedagogo. A lei tem esta função de ser um aió, um tutor, um pedagogo. Essa palavra, ela se refere a um escravo sênior na casa de um homem rico, que era encarregado das crianças nos primeiros anos de vida. Ele tinha 2 trabalhos. Isso significa que a lei tem 2 propósitos na sua vida. Aqui nós estamos vendo que esta palavra significa que um homem que era rico, quando ele tinha os seus filhos, ele comprava, ele contratava um aió, um tutor, um pedagogo. Uma pessoa que ia cuidar dos seus filhos nos primeiros anos de vida. A lei tem como propósito nos ensinar a base. Então esse aió, esse tutor, esse pedagogo, que foi contratado, que foi comprado por um homem rico para cuidar dos seus filhos nos primeiros anos de vida, ele tem 2 trabalhos. O primeiro era ensinar às crianças os elementos da educação. Coisas simples, como respeito, educação, amor. A base sobre escrever, sobre calcular. Então esse tutor, ele tinha como primeiro trabalho ensinar o básico para as crianças. Esse é o primeiro trabalho. A lei tem como princípio de ensinar o básico sobre Deus. E segundo propósito, o segundo trabalho desse tutor da lei. Então, quando a criança passava por aquela etapa, o trabalho dele seria guiá-las pelas ruas e entregá-los ao professor de fato da escola formal. Assim, a lei,
ensina-nos os elementos básicos da justiça, maturidade e salvação. Entretanto, ela também nos leva à escola na qual podemos aprender a real lição, que é Cristo, o Salvador. A lei, como nós vimos, ela tem estas duas funções. Ensinar o básico para você. Ensinar o básico sobre santidade, sobre pecado, sobre maldição. Ela tem o propósito de te ensinar o básico. Para que você se reconheça menino. Para que você se reconheça pecador. E que necessita de Cristo. Então a lei, o seu segundo trabalho é te guiar até um professor de verdade. Quem seria esse professor? Diga, o Espírito Santo. É o guia pessoal, o Espírito Santo. Aquele que escreveu a lei. Por isso, a lei serve para as crianças. A lei serve para as crianças espirituais. Serve para os novos convertidos que não sabem nada. Que não sabem o que é pecado, o que é maldição. Que não sabem o que é bênção. Que não sabem o que é santidade. Que não sabem como caminhar. A lei vai te ensinar a começar a caminhar. E a seguir os passos de Cristo. Agora, o problema é que tem muitas pessoas que estão há 10 anos dentro da igreja, vivendo na lei. Eu não estou falando com isso que a lei não é importante, ou que a graça é mais importante, ou vice-versa. Eu estou falando que cada uma foi criada com um propósito, e foi dada por Deus com um propósito. Elas são boas e são perfeitas, e a lei serve para a criança. Para ensinar os primeiros passos. E depois que a lei ensina os primeiros passos, ela deve te pegar e te guiar pelas ruas e te levar até um professor de verdade. Um mestre de verdade, que é o Consolador, o Espírito da verdade, o nosso amigo, o nosso mestre, diga o Espírito Santo. Por isso, como eu disse, você deve escolher entre uma e outra, mas você também deve ter uma realidade em relação à sua vida. Você pode estar há 15 anos dentro da igreja, mas não passar de um bebezinho mimado que ainda precisa aprender com a lei. Ou você pode estar aqui há 6, 7 meses e já ser um homem formado no mundo espiritual, uma pessoa adulta que já conhece a lei. Não é um período que você fica com a lei, mas é até você crescer espiritualmente e conseguir andar. Andar pelas ruas. E ser levado até o Espírito Santo. A lei é para o começo da vida cristã. E a graça, o Espírito Santo, é para uma vida plena. É para aqueles que já conhecem a base. É para aqueles que já se reconhecem como pecadores. É para aqueles que já tentaram sozinho muitas vezes e fracassaram. É para aqueles que já tentaram e se perderam nas matas. É para aqueles que tentaram e já ficaram atolados no lamaçal do pecado. E tiveram que ouvir aquela voz: eu posso te ajudar. Antes de escolher entre a lei e a graça, você deve fazer uma autoanálise da sua vida. E não de quanto tempo você tem frequentado a igreja, mas o quanto você tem dado ouvido à palavra de Deus. E o quanto você já sabe sobre a palavra de Deus. Tem muita gente querendo ser guiado pelo Espírito Santo. Tem muita gente querendo ser cheio do Espírito Santo. Ser revestido do Espírito Santo. Tem muita gente querendo transbordar o Espírito Santo, mas mal sabe andar no mundo espiritual. Mal sabe a diferença da sua mão direita para a mão esquerda. E eu estou falando verdade. Porque é comum eu estar dirigindo o carro e ter um pastor ou um crente há muito tempo. Eu falo: vai guiando o caminho para mim, eu não conheço muito bem. Ou tem pessoa que chega aí e diz: você pode deixar, pastor, que eu sei o caminho, eu vou te ensinando. Amém. E ele fala: pastor, vira à direita. E aí eu pego
naquela encruzilhada, começa a virar à direita, ele diz, não pastor, à direita, à direita. Eu falei assim, ó, direita é essa. Esquerda é essa. Quando Deus salva Nínive, Deus fala para o profeta, fujão. Como é que eu não teria misericórdia? E como é que eu não derramaria a minha graça sobre eles? Porque são um povo débil que não sabe nem a diferença da mão direita para a mão esquerda. E por causa da misericórdia e da graça de Deus, aquele povo foi justificado e livre da morte. As pessoas pensam assim, não, no Antigo Testamento não tem graça. É depois da morte de Cristo que entra a graça. Não. Deus sempre foi Deus, e a palavra de Deus sempre foi de Deus, e ela sempre foi completa, e sempre foi plena. Mas na antiguidade, não havia um entendimento, uma revelação. Tanto é que na maioria das Bíblias, no Antigo Testamento, ao invés de estar escrito graça, porque tem que estar escrito graça, está escrito misericórdia. Porque eles pensam que a graça de Deus só é possível ao homem depois da morte e ressurreição de Cristo. E aí depois entra a palavra graça. Mas havia um homem que andou tanto com Deus, que era amigo de Deus, que Deus o tomou e levou aos céus. Enoque. Noé, Deus diz, eu vi graça em Noé. Moisés desce com a lei. E no rosto de Moisés havia uma luz. Pergunta, o que é isso, pastor? É a misericórdia, é a graça de Deus. Até a lei, quando foi dado a lei, foi dado com graça. E a graça no Antigo Testamento significa, eu vou me tardar em irar. Um dos significados da graça significa que Deus ele tarda na sua ira. Ele dá tempo para você se arrepender do pecado. Ele dá tempo para o ímpio se converter. Graça sempre existiu. Mas no Antigo Testamento, ela era uma pré-revelação e uma profecia que se cumpriria em Jesus Cristo e todos teriam acesso. E todos iriam entender. Mas como eu estou falando até hoje, é um tema difícil de se ministrar. No Novo Testamento houve muitas discussões. Houve muitas contendas, houve até divisões e até perseguições por causa da lei e da graça. E não é diferente hoje. Mas eu tenho certeza que este, se não for o maior, está entre os maiores e mais importantes temas para a sua vida. A lei, ela vai te fazer começar o básico, até que você possa entender o básico, começar a caminhar e poder ser entregue ao Espírito Santo, a graça. A natureza da graça, vamos falar um pouquinho sobre a graça. Somente após percebermos que somos doentes, incuráveis dessa enfermidade da vontade pecaminosa, é que nós realmente iremos querer o remédio. A graça é a bondade de Deus que nós não merecemos. Vou te falar uma coisa, não tem como você entender a graça. Não tem como tentar explicar a graça. É muito difícil, é muito complexo. Ou você recebe, ou você não recebe. Ou você vive na graça e deixa o Espírito Santo te encher, e deixa o Espírito Santo fazer com que você seja revestido e que você venha a transbordar e ser guiado, ser justificado, com que você cresça, amadureça e seja salvo. Ou você deixa ou você não deixa. Porque o homem não consegue entender como é que eu vou receber algo tão bom. Como é que eu vou receber, como é que alguém vai me dar algo tão bom, tão importante, tão precioso, sem que eu não faça nada. Sem que eu não tenha que fazer alguma coisa. Sem que eu não tenha que pagar um preço. Pessoas que estão na lei dizem, eu preciso pagar um preço. Amém. Somos devedores mesmo, precisamos pagar muita coisa. O próprio apóstolo diz, eu sou devedor. Mas quem vive na graça, ele entende
que não há nada que ele possa fazer, não há nada que ele possa dizer, não há nada que ele possa dar em troca para receber a graça. Isso é algo que trava a mente do cristão. Porque ele pensa que precisa fazer algo para receber a graça, para ser guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso fazer algo, eu preciso dizer algo, eu preciso pagar um preço. E isso é graça. Não há nada que você possa fazer ou falar, ou não há nada que você possa dar em troca, não há um preço. Você deve verdadeiramente entender que a graça não pode ser conquistada. Estamos falando de algo que, se Deus não tiver escolhido fazer, nunca iria acontecer. Nunca iremos entender a graça de Deus, mas podemos recebê-la. Sabe, nós vamos falar bastante sobre isso no meio da semana, nas reuniões de quinta-feira, mas, sabe, da mesma forma que eu estou dizendo para você que não há nada que você possa falar, não há nada que você possa fazer, não há um preço que você possa comprar. Deus decidiu fazer, Deus decidiu te dar e ponto. Isso não significa que isso só depende de Deus. Porque se você não crescer e não aprender a lei e deixar de ser menino, ao ponto de sair da sua casa e ser guiado pelas ruas e entrar na escola formal, guiado pelo Espírito Santo, você não entra. Por isso, para viver na graça, escolher viver na graça e ser agraciado por Deus, por algo que não merecemos, nós temos que aprender pelo menos o básico. Você deve, como uma criança, se esforçar e aprender o básico sobre a lei. E quanto mais você estudar a lei, você vai entender que é pecador e que por mais que você faça, nunca você vai conseguir vencer, ser justificado e salvo. Por isso, por mais que é Deus que decidiu fazer, existe uma parte que é nossa, que é crescer, que é viver essa parte de ser infantil, de aprender o básico sobre a lei, com a lei que foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Saindo da lei e entrando na graça. Não sei se você percebeu, eu não estou pregando, né? Mas também não é para dormir. Não é um culto avivado, mas é um culto racional. Se mantenha ligado. Nós somente escapamos do domínio da lei através da morte de Jesus Cristo. Como é que acontece esse processo em que a lei te pega pela mão e te guia até o Espírito Santo? É lógico que enquanto você é menino na fé, enquanto você é novo convertido, você precisa aprender com a lei e ser orientado pela lei. Mas como nós dissemos, a lei, o primeiro trabalho da lei é te ensinar a base. E o segundo propósito é te pegar pelas mãos e te levar até a graça. Mas como é que acontece essa transição? Não é por um acaso. Não é pela lei ou pela mágica, pelo misticismo. Ela acontece por intermédio da morte de Jesus. Nós somente escapamos do domínio da lei, que é boa e perfeita, e que revela o nosso pecado e o quanto somos doentes e precisamos de Deus, através da morte de Jesus. E agora somos livres para sermos guiados pelo Espírito. Agora, você pode dizer para mim, pastor, mas é muito simples, através da morte de Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, amém, eu entendo. Mas eu vou te falar que a maioria das igrejas não fala sobre a morte e ressurreição de Cristo. Não há uma religião, não há uma religiosidade e uma seita que fale sobre a morte de Cristo de forma verdadeira e bíblica. Eu não vou citar nomes, mas todas elas dizem que Jesus foi simplesmente um homem, o maior iluminado, o maior profeta,
mas não dizem que ele é Deus. E se ele não é Deus, por mais que seja perfeito, por mais que seja luz, iluminado, e por mais que seja um revolucionário, um milagreiro, um profeta, o sacrifício dele é em vão. E se a morte dele é em vão, não pode levar a graça. Todas as seitas e religiões que você imaginar aí, é só você perguntar para eles, mas quem é Jesus para você? Jesus é um iluminado. Jesus é um profeta. É o maior profeta. É um entre os profetas. É um como Jeremias, como João Batista. É um profeta. Se não reconhecer Jesus como Filho de Deus, e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é em vão. Não é religião que religa a Deus, é religiosidade. E basta você conversar com a maioria dos líderes e acompanhar a maioria das mensagens. Não tem cruz, não tem sacrifício, não tem morte, não tem ressurreição. Tem palavra de autoajuda, tem palavra de ensinamento, mas não tem palavra de vida. Então nós fazemos essa transição quando realmente reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz e cumpriu toda a lei e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é Deus, Ele é o meu Deus. E Ele subiu aos céus e voltará um dia para me buscar. Tem uma que bate na sua porta todo dia. E eles dizem, Jesus, na hora que estava sendo crucificado, Ele até tinha Deus. Mas na hora da cruz, na hora que a coisa apertou, Deus saiu da cruz. E deixou lá só o corpo. Isso significa que não houve um sacrifício perfeito. Se não foi Deus, não foi um sacrifício perfeito. E é religiosidade. É seita. É legal, é bom, eu gosto deles. Mas não é graça. Vivem pela lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, diga de outro, naquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, Romanos 7,4. Mas agora temos sido libertados da lei, tanto morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10,4. É justiça para aqueles que creem. É um novo tempo para aqueles que creem. Nós vimos o exemplo do apóstolo fazendo uma ilustração com uma palavra de uau, tutor, pedagogo, que ensina a criança, a lei ensina a criança e depois guia até o professor formal, que é o Espírito Santo. Mas aqui nesse texto nós estamos vendo que deve haver uma separação, um divórcio, uma quebra de aliança. E esta quebra de aliança, ela acontece com a morte. A verdadeira aliança, ela só termina com a morte. E quando é que eu encerro esse propósito, esse processo com a lei, de ser ensinado e ser guiado ao Espírito Santo? Essa transição de ser guiado é quando eu deixo de ser menino e me torno um homem de verdade. É quando eu morro em Cristo Jesus. E esta morte quebra a aliança com a lei e faz uma nova aliança com Cristo. E aí eu deixo a lei para viver em Cristo pela graça. Não é o que tentamos fazer, mas é com quem estamos unidos que determina o modo que vivemos. Sabe, você deve estar pensando, eu estou vivendo na lei, estou vivendo na graça. E a pior coisa que tem é a pessoa que tenta viver na lei e tenta viver na graça. Sabe por quê? Porque no final, ela só vai ter o pior das duas partes. Quando você não tem discernimento e não tem maturidade
e não sabe o que é lei e o que é graça, e não sabe como acontece a transição, você acaba vivendo com um pé na lei e um pé na graça. E esta é a pior situação, porque você só vai ter o pior da lei e só vai ter o pior, entre aspas, da graça. Mas essa transição acontece para que sejais de outro, para que possais estar casado com o outro, daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7:4. Então não acontece por um acaso. Você está casado com a lei. E para que este casamento termine, ele tem que ser até a morte. E o que encerra este ensinamento da lei sobre você é você morrer em Cristo Jesus. É morrer para o mundo, é morrer para essas coisas passadas. E em Cristo Jesus, ressuscitar com Cristo para um novo tempo e o tempo da graça. Porque a lei, como nós vimos, por mais que seja boa e perfeita, o final é maldição. O final é o inferno. E a graça é a bênção de Deus. É realmente o plano perfeito de Deus. É realmente o plano pleno e perfeito de Deus. Que você viva cheio do Espírito Santo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Qual é a vantagem de você entrar na graça? É que o pecado não te domina mais. Ah, pastor, eu não peco mais quando eu estou na graça? Sim, eu peco, mas ele não domina mais a minha vida. Quando você está na lei, o pecado domina você. Você é escravo do pecado. Você diz, eu vou parar de fumar. E não para. E tem um monte de crente aqui que está há 15 anos, 20 anos dentro da igreja fumando. Por quê? Porque está na lei. E quanto mais eu tento parar de fumar, mais eu fumo. Eu mais faço força. Eu não vou fumar. Não agrada a Deus. Eu não quero mais fumar. Eu não vou fumar. Porque não pode fumar. E quanto mais eu luto contra esse pecado, mais pecador eu me torno. Porque a lei me faz escravo do pecado. E quando eu reconheço que eu sou pecador e eu sou escravo do pecado, pela fé, eu chego em Cristo e entro na graça. Por isso que você não sai desse pecado. Porque está vivendo na lei. Você quer saber se você está vivendo na lei ou na graça? É se você está lutando contra um pecado, lutando e não consegue vencer. Porque quando você está na graça, você até pode cometer esse pecado, mas você não é mais escravo desse pecado. Uma vez conversava com um jovem, e ele disse, eu fumei muitos anos, pastor, droga. Eu falei assim, e aí? Hoje eu não fumo mais. Mas sabe qual é a diferença, pastor? É que eu estou na graça. Se eu quiser parar aqui hoje, enrolar uma droga, preparar uma droga e fumar uma droga, eu fumo uma droga. Mas ela não me domina mais. Eu posso até fumar hoje, pastor. Mas ela não domina sobre mim. Eu não vou fumar amanhã, nem depois de amanhã, e nunca mais. Porque quem manda nela sou eu. Eu lembro de uma vez, encontrei uma pessoa na praia. E a pessoa tinha problema com bebida, com cigarro, com droga. Me encontrou na praia, sentou, vamos sentar, senta aí, chama a sua família. E, garçom, vem cá. Vem o garçom. E o Espírito Santo já começou a falar no meu coração, ele vai te testar. E ele do meu lado, para todo mundo ouvir. Dá uma cerveja aí para mim. Pastor, o que você quer? Manda uma cerveja para mim também. A Bíblia diz que é pecado beber cerveja? A Bíblia diz que é pecado beber vinho? A Bíblia diz para não beber bebida forte. E nem se demorar no vinho. Porque o problema não é a bebida, é se embriagar com a bebida. Não há um versículo bíblico que proíba você de beber uma cerveja. E ele, fazendo toda essa cena, tinha voltado para a igreja e ele era mais esperto que o pastor.
E ser mais esperto que o pastor é fácil. Mais difícil é ser esperto que o Espírito Santo. Ser mais esperto que o Espírito Santo. E ele senta lá, tudo fogoso. Manda chamar o garçom. Vê uma cerveja para mim. Pastor, o que você quer? Uma cerveja. Traz uma cerveja para mim também. Abri, tomei a cerveja. Pastor, quer mais uma? Não. Obrigado. Por quê, pastor? Não quero me demorar. Mais uma para mim. Ele tomou mais 2, 3. Não tomou mais. Porque o propósito era me testar. No outro dia, ele me liga do serviço dele, pastor. Eu saí da praia e fumei um monte de cigarro, e usei um monte de droga. Por quê? Porque ainda era criança, imaturo, orgulhoso e soberbo, achando que era forte, que podia andar sozinho, que dominava a bebida, mas a primeira cerveja levou ele para a segunda, para a terceira. Quando saiu da minha frente, e não da frente do Espírito Santo, começou a fumar e foi buscar droga na boca. Por quê? Porque ainda estava na lei e era escravo do pecado, era escravo do vício. Agora, se ele estivesse na graça, ele tomaria e ele dominaria. Não teria cometido pecado. Mas no outro dia ele liga, pastor. E eu falei, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero pedir perdão. Porque eu fiz isso para te testar. Eu fiz isso para te provocar. Eu sei que não é pecado, mas eu queria te envergonhar na frente de todo mundo. Amém, está perdoado. Essa é a diferença de quem está na lei e quem está na graça. Você está vivendo na lei ou está vivendo na graça? Para a maioria dos cristãos, a lei é uma série de regras e como uma muleta. Eles manquejam, apoiando-se a si mesmo com ela. Deus diz, jogue fora a muleta e confie em mim. Você já sabe andar. Você tinha caído e tinha machucado a perna e tinha quebrado a perna. E a lei serviu para fazer com que você voltasse a aprender a andar. A lei serve só por um período, para as crianças e para aqueles que caem. Você já está curado, você já está de pé, você já consegue andar sem as muletas. Mas a lei é como uma muleta. É o talismã dele. Ele tem medo de soltar a lei e de cair. Só que quanto mais você tentar andar com a lei, com a muleta, mais vai te atrapalhar. Você precisa confiar em Deus e viver na graça. Ele se pergunta, mas o que farei sem minha muleta? Descobri que isso assusta as pessoas quanto a confiarem na graça de Deus e a realmente se comprometerem com ela. As pessoas têm medo. E aí se prende ainda mais à lei. Sabe, do coração fluem as fontes da vida. Quando a lei de Deus está em meu coração, diga, quando a lei de Deus está em meu coração, eu vivo o caminho de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, diga não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3. Porque tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Bíblia está aqui, ó. Depois que você sai da lei, tem alguns que quase morreram infartados agora. Geralmente quando eu faço isso, vem alguém aqui. Ai, pastor, que pecado, pastor. É letra. A Bíblia diz que isso é letra que mata. E que a verdadeira letra, que a verdadeira palavra de Deus, não é letra de tinta escrito nas tábuas e nenhuma folha, mas que a palavra de Deus é espírito e é vida, e está aqui dentro. Depois que você aprende a escrever,
Você pega as cardenetas lá, os livretos de criança, caderno de caligrafia, serve para mais nada. Porque já está aqui dentro, eu já sei escrever. Eu já sei andar. Eu já sei que não adianta eu confiar em mim, não adianta eu confiar na força do meu braço, não adianta eu ter escola, ter estudo, ter faculdade, não adianta eu ter dinheiro, não adianta eu ter quem indique, porque eu sou pecador. E quanto mais eu estudei quando era criança, mais percebi que eu era pecador e maldito e debaixo da lei. E que o que eu precisava era aprender a escrever, aprender a andar e sair da minha casa, do meu conforto, do meu comodismo, e ser entregue ao Espírito Santo para que Ele possa me guiar. Você já pode fazer isso com a sua Bíblia? Eu demorei uns... Não sei porquê, não sei se é só porque sou cristão, mas acredito principalmente porque Deus tinha me chamado para ser um sacerdote. Mas eu demorei para entender a lei, mais ou menos, 14 anos. Mas hoje eu não preciso mais dela. Porque eu vivo na graça. Se você é criança, aprenda com a lei. E reconheça que a lei de Deus é boa e é perfeita. E ela só serve para dizer, sabe o quê? Que você é infiel nos dízimos e nas ofertas. Ai, agora pegou pesado agora. Quantas vezes você já tentou ser dizimista fiel? Pastor, mas agora você está na lei, você precisa ser dizimista. Eu preciso tomar cuidado com o dízimo. Porque senão eu vou entregar 15, 20, 30, tudo que chega nas minhas mãos, porque eu vivo na graça. Agora quem está na lei é um peso entregar 10%. Por quê? Porque não está sendo guiado pelo Espírito e não confia em Deus. Está entendendo a diferença? Eu não preciso cumprir a lei dos 10%. Porque isso é muito pequeno, isso é coisa de criança. Eu tenho que entregar a minha vida, a minha família. E quem olhar para mim, olhar para minha família, olhar para minha casa, e olhar para o meu carro, olhar para a minha situação, e vai dizer, é filho de Deus, está sendo guiado pelo Espírito de Deus.